Volta com o nosso Você Bonito e vamos para um assunto sempre muito atual. A gente vai falar de fibromialgia. Nosso objetivo é tirar todas as dúvidas e ajudar muita gente. Receber um diagnóstico como esse, a gente já vai falar que não é um diagnóstico fácil e tão simples, né? De chegar a ter ele. Também não é uma notícia que num primeiro momento a pessoa se sente um desconforto, porque acha que vai diminuir qualidade de vida, enfim, que não vai poder fazer mais nada por causa das dores. Então, a gente vai entender como tudo isso funciona e como a gente pode ajudar com as novas pesquisas aqui no Você Bonita. Convidamos, então, ele que é fisiatra, médico especialista em dor, Dr. Marcos Yubimpai. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, doutor? Olá, Carol, sempre um prazer tê-lo aqui. E a nossa queridíssima nutricionista funcional, doutora Gisela Savioli, sempre com a gente. Bem-vinda. Obrigada pelo Doutora, convite. hoje está num look nada básico, que depois eu mostro para vocês. Vamos ao tema. A nossa mesa está ali pronta, porque a gente vai envolver a questão da alimentação, vamos falar de atividade física. Eu queria só abrir o nosso assunto, doutor, colocando a seguinte questão, como eu falei há pouco na abertura. Hoje, chegar num diagnóstico de fibromialgia não é algo tão tranquilo, né? Uhum. Talvez uma das patologias, eu não sei da forma como vocês colocam, que a gente precisa primeiro tirar outros problemas e outras patologias para assim chegar na fibromialgia? Isso, com certeza. A fibromialgia é uma doença bem complexa, por quê? Porque a gente não sabe primeiro como ela funciona direito. Cada pessoa pode ter sintomas diferentes de uma pessoa para outra, ou seja, pode doer uma parte do corpo de uma pessoa que não dói na outra. Entendi. Tá? Então, geralmente, a fibromialgia envolve dores musculares ou dores articulares que podem andar pelo corpo, junto de sintomas como depressão, ansiedade, insônia, problemas com memória, tá? Que podem também afetar, então, geralmente muito mais mulheres do que homens. Pensando nisso que você está dizendo, já pergunto para minha querida doutora Gisela, a gente está falando de uma doença inflamatória. Exatamente, Carol. A Carol já é quase uma nutricionista, Nada, né? eu adoro esses assuntos, porque assim, a gente, né, tudo que ele fala, eu falei, então calma, se a alimentação está envolvida é porque a gente tem que diminuir a inflamação. E a gente começa onde? No intestino. Então, o meu próximo livro, que vai ser lançado, como vocês sabem, o ano que vem, é só sobre intestino. Olha o título. Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Então, o que a gente tem visto hoje na literatura? Gente, bactéria intestinal é assim o nosso patrimônio e nós temos que cuidar muito bem delas, porque elas, dependendo do alimento com o qual você as trata, ela devolve para você saúde ou não, inflamação ou não. Então, é começar pela inflamação que começa no intestino. Agora, sim. Dá para dizer algo em comum nessa questão entre os pacientes que relatam aí a fibromialgia, que já tem esse diagnóstico de algo que eles consomem, por exemplo, glúten, ou os que tenham até uma questão com a lactose, Sim. de problemas, né? Ou outros mais sensíveis a alguns ingredientes, que é comum entre eles? Sim, porque é o seguinte, a partir do momento que você ingere proteínas que você não tem a capacidade de quebrar em aminoácidos, o que acontece? Ao ir para o intestino, primeiro, elas viram alimento das más bactérias, tá? Segundo, você tem, com o passar do tempo, uma permeabilidade no intestino por conta de não ter as boas bactérias. Eu digo que elas são os pedreiros da parede, né, do nosso intestino. Então, essas moléculas, o que elas fazem? Elas atravessam a parede do intestino, aí começa uma inflamação, aquela subclínica, que não aparece muito, mas dá sinais e sintomas. E dependendo da genética, elas adoram ir para alguns lugares que vocês médicos gostam daquela frase, né? Locus minori resistência, né? Elas vão para lá e o seu sistema imune fala o quê? Isso não tinha que estar aqui. Então vamos inflamar para retirar. Então isso é uma grande realidade, tá? E em detrimento de comer esse tipo de produto alimentício, o que acontece? As pessoas não comem comida de verdade, que é onde tem os nutrientes que vão ajudar a desinflamar. Entendi. Agora vamos relacionar com a questão dos pontos, então, de dor. Como você comentou, doutora, as pessoas podem apresentar pontos diferentes. Então, não quer dizer que todo mundo que tem a fibromialgia vai ter todos esses pontos apresentando alguma queixa ou mesmo que essa dor venha no corpo todo dia. Existem aí algumas referências, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que é o quadro e já a gente tem uma ilustração para mostrar onde ficam esses pontos.
Isso mudou muito, né, no diagnóstico. Que nem a doutora Gisela comentou, agora a gente sabe que a fibromialgia é uma doença inflamatória, talvez do cérebro ou de neurônios, né? Então tem no cérebro e também no intestino. Tá. Então por isso é uma doença que acaba gerando esses pontos inflamatórios, uma reação do nosso próprio corpo e gera essa inflamação na dor. Antes a gente podia palpar pontos no pescoço, Tá. no ombro, cotovelo, quadril, joelho e coluna. Agora a gente sabe que não é só isso, pode pegar até na ponta dos dedos, tá? Pode ser uma dor que uma semana está na mão, uma semana está mais no ombro. Então muda muito, por isso confunde o diagnóstico com tendinite, com uma enxaqueca, com uma dor de cabeça simples. Simples, tá? e que pode ser já fibromialgia. Isso, por isso que o diagnóstico muitas vezes demora até 5 anos para a pessoa descobrir que está com fibromialgia e já poder fazer o tratamento correto, um tratamento que vai trazer alívio da dor e da melhora da qualidade de vida dela. E é isso que é o problema no fundo, né? Porque ela fica muito tempo sofrendo, sem o diagnóstico, tratando outras coisas, o caso vai se agravando e vai diminuindo, vai tendo um impacto muito sério no dia a dia, na rotina, né? E esse detalhe, quer dizer, você tem uma proteína que não foi digerida e entra pela parede do intestino com permeabilidade, ela está circulando, então é por isso que um dia está aqui, outro dia tem ali, entendeu? E toda hora, o que seu sistema imune tenta fazer? Inflamar para retirar. Agora, tem uma coisa muito interessante que é o sono, né, doutor? Porque assim, pessoas geralmente com fibromialgia, o que eu pego? Não dormem. Aí a gente fala, não dorme porque tem a dor ou porque tem a dor não dorme, né? Aquela situação. Mas fato é que a gente tem então aqueles alimentos fontes de fitomelatonina para tentar ajudar, e porque o que a gente viu hoje, inclusive essa falta de memória está relacionada, as pessoas com fibromialgia não atingem a fase mais profunda do sono, que é a que recupera mais e dá solidez à memória. Entendi. Então é bem interessante isso. Tá tudo relacionado com o sono relacionado. também. Já nós vamos mostrar onde estão então esses fitomelatonina. Fitomelatonina, olha, interessantíssimo. A gente tá tudo na novidade. natureza. Tá tudo na natureza. Tudo. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vamos seguir com a nossa ilustração desses pontos. Eu acho super importante até para quem tem já um diagnóstico ou para quem está fazendo aí, né, vasculhando, enfim, buscando qual é o problema. E aí, doutor? Então, você vê, né? Essa animação mostra que a fibromialgia é uma doença inflamatória, ou seja, que pode pegar o corpo inteiro. Ela resume alguns pontos mais comuns da dor. Tá? A gente vê que pode afetar músculo, que é o que está representado aí. E essa também mostra que a dor anda, né? E é uma inflamação do cérebro, que é o que comanda a sensação da dor, a percepção da dor, e por isso que o tratamento não é só analgésico, anti-inflamatório. A gente foca em tratar a memória da dor para a pessoa ter um resultado mais interessante. Tá? Entendi. Porque a pessoa que tem a fibromialgia, enfim, qualquer coisa, até que uma coisa muito simples de estímulo para qualquer outra pessoa, para ela, vira uma dor muito forte. Exato. É isso, não é? Inclusive na síndrome do intestino irritável, algumas patologias, elas têm isso, essa percepção da dor até maior. O que com a serotonina, né, ajuda a colocar essa percepção da dor, digamos assim, num lugar mais correto, entendeu? Que legal. É muito legal. Agora, já a gente volta para os pontos. Quem quiser mandar para a gente, participar da pauta no @VocêBonitaTV, mande. Eu vou para a mesa da doutora Gisela para a gente entender um pouco a respeito dos nutrientes. Então, o que a gente precisa, né? Então, quem já tem o diagnóstico, quem está buscando esse diagnóstico, como vocês ouviram, não é tão simples. O que incluir e o que retirar, doutora Gisela? Com certeza. A gente fica aqui, vai lá. Os meninos vão mostrar, podem ficar aqui que eles já vão mostrar. Bom, então falando de saúde intestinal, primeira coisa, dar alimentos bons para as nossas boas bactérias e não alimento, que não é alimento, mas assim, produto alimentício para as eu chamo de bactérias do bem e bactérias do mal. Então, tudo aquilo que a gente fala, vamos descascar mais e vamos desembalar menos. Então, vamos partir para alimento da natureza. Então, qual que é o alimento assim de eleição? O amido resistente, que inclusive eu passei essa receita
essa semana no meu YouTube, aonde eu mostro que agora a gente tem um jeito de fazer aquele amido resistente sem precisar fazer a biomassa de banana verde. Você descasca, tem até ali congeladinho, você descasca a banana verde crua, olha lá, e depois você corta em rodelas, você descasca, fica aquela partezinha branca, você coloca num saquinho e freezer. Porque a gente descobriu que a biomassa, depois quando você reaquece, ela perde o tanto de amido resistente que ela teria se ela fosse consumida fria. Entendi. Então essa é para consumo frio, você bate num suco. Aí eu digo o quê? Faz aquele famoso suco de couve maravilhoso, couve que tem o quê? Magnésio, né? Tem coisa mais fantástica que magnésio para dor? Como você diz, é o maestro? É o maestro dos minerais. Dos minerais. Né? E aí você bate, começa com uma rodelinha, não dá gosto, não tem sabor, não tem nada. E as suas bactérias vão assim ficar muito felizes, tá? Isso é a primeira coisa. Então, optar por alimentos que ajudem a desinflamar e principalmente alimentos que promovam o quê? Por exemplo, nós temos um antioxidante poderosíssimo, né, que é a glutationa, né, que tem aonde? Tem no abacate, tem na nossa melancia, enfim. Porque uma das coisas que eu andei pensando e pesquisando, doutor, vamos pensar juntos, fazer um brainstorm. Porque é o seguinte, porque mulheres, eu fico pensando assim, nós mulheres, além de termos uma oscilação hormonal imensa, a gente estressa demais. Estressou, cortisol. Cortisol subiu, acabou a serotonina. Então, eu tenho, assim, sempre aquela preocupação de estar subindo a serotonina desse paciente. Mas não adianta nada, Carol, eu dar um triptofano que está ali nos grãos, no grão de bico, se eu não tô com a minha microbiota em ordem. Porque se eu tiver... Entra e sai. Não, porque é o seguinte, se eu tô com a microbiota do mal, aquele triptofano é desviado para uma substância pró-inflamatória. E se eu tô com a microbiota do bem, aquilo sim vai... Porque 90% da serotonina é, digamos assim, sintetizada no intestino, mas para outras coisas, mas você tem que dar um jeito desse triptofano atravessar a barreira hematoencefálica e ter o quê? Magnésio, B6, zinco, que tem ali na carne, no caso que eu peguei um músculo lá do consultório e um display de frango. E você trouxe as oleaginosas também, exatamente, né? São fontes de zinco, tá? E, logicamente, a fitomelatonina, que vai ajudar. Ó, o que mais tem de literatura é o seguinte, 2 kiwis, 2 horas antes de dormir, você facilita muito o sono. Pegar isso é muito legal. Kiwi. Sem contar que é uma delícia que, graças a Deus, a gente tem também aqui. Nossa, e super baratinho. Não é? Ali, ó, que bonito que tá. Vamos colocar já perguntinhas do público, então, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Participem, hein? Então, eu digo que todos os nutrientes gostam de um par, né? Então, o parceiro do cálcio é o magnésio, né? Então, quando o cálcio entra na célula, ele contrai. E o que vai e faz o oposto é o magnésio. Então, o magnésio é muito interessante. E o que está acontecendo? Ninguém mais come folha verde. Gente, tá sério isso. Então, o fato de você não estar se alimentando com nutrientes, porque as pessoas esquecem que são formadas por células, e células que precisam do quê? De nutrientes. Ah, tô tomando um antidepressivo. Mas você tá comendo os precursores para fazer uma serotonina, senão não adianta nada. Não adianta nada. Né? Então, é bem por aí. Sim, num contexto global, porque a gente não pode falar só isolado, né? Aquele negócio, mas o magnésio acabou. Não, é um contexto global onde o magnésio é, sim, muito importante. E o que a gente pode, além da alimentação, doutor, eu li muito a respeito, e a atividade física, embora seja algo que muitos pacientes tenham a dificuldade de realizar, porque estão sentindo as dores, ela é parte fundamental, né? Exatamente. Todas as pesquisas, a gente vê na prática diária que o exercício às vezes é tão importante ou mais importante que só o uso de remédio. Que o uso de remédio pode só mascarar a dor, só que a pessoa não adianta você ter menos dor e ficar toda atrofiada, ganhar gordura, perder massa magra, porque depois a longo prazo o resultado é pior para a pessoa. Então além dos medicamentos, a prática da atividade física. Isso. A atividade física vai depender do que a pessoa gosta. Não adianta mandar a pessoa nadar se ela não gosta de água, fazer musculação se ela não tem paciência. Então, ver o que se adapta a ela, o que ela consegue inserir na rotina, tá?
Os estudos também não mostram que um exercício seja superior ao outro. O que é importante é poder fazer, é poder se adequar e poder fazer num ritmo adequado no início, para depois ir evoluindo. Que legal isso, ajuda né? É a produção de Interessante. endorfina, né? Que ajuda muito, né? Exatamente. É muito bacana. Mais perguntinha do público, que a diretora falou que bombou. Chegando várias Então na tá tela. bom. Obrigada, Bianca, um beijo. A ingestão de quais alimentos podem, então, desencadear uma piora das dores? O que vai piorar o quadro? Alimentos pró-inflamatórios, todos aqueles que podem. Agora, os alimentos industrializados. Gente, sal é pró-inflamatório. Excesso de açúcar, pró-inflamatório. Gordura saturada, pró-inflamatória. Então, é retirar o máximo possível dos alimentos industrializados, aqueles que contêm caseína, que a caseína hoje, ela está num nível enorme, apesar que agora eu descobri, gente, umas vacas chamadas A2, que tem uma caseína menos alergênica. Muito legal. Que legal. A gente está sempre Bela pesquisando. A gente está sempre pesquisando. Mas, por exemplo, o glúten da farinha de trigo do Brasil, Pan-Americana, eu já falei, e o pessoal quando me escreve, eu torno a dizer, assistam um documentário, aquele que tem no Netflix, A Verdade sobre o Trigo. Então, o nosso trigo aqui foi modificado, não é transgênico, ele foi modificado geneticamente. Ele tem 20 vezes mais glúten Então, do que claro antigamente. que vai Então, gente, causar. Então, esses aí. Tem também pessoas com a fragilidade para as solenáceas, que foi a nossa pauta de dores articulares, que, aliás, gente, bombou, né? lá, tá lá no YouTube para vocês acompanharem. Carol tá lá comigo, quase 1 milhão De visualizações. Olha que legal. Gente, foi muito legal. E essa eu tenho certeza que também vai ajudar muita gente. Compartilhem. Sim. Dá tempo, acho que, de mais uma perguntinha, não dá, Glaucia? Dá tempo. Na tela, vamos lá, vamos seguir. Ju, obrigada, um beijo pra você. Jejum intermitente ajuda no tratamento. Quero ouvir o ponto de vista dos dois. Olha, eu não li nada na literatura científica falando fez jejum intermitente, melhorou dores, no caso assim da fibromialgia. Não sei o doutor. A gente vê bastante relato no dia a dia, né, de paciente que faz E que vê. e que vê resultado, que alivia a dor, que dorme melhor, Olha. que alivia os sintomas muitas vezes intestinais, né, como inchaço, Tá. constipação ou diarreia, que são muito comuns na fibro, tá? Mas eu nunca vi caso que a pessoa fez apenas jejum e teve resultado. Então, geralmente é a combinação, né, exercício, um pouquinho de remédio, tá? Tá. E a questão do jejum e da perda de peso, ou seja, uma vida saudável, né? Exato. Agora, doutor, qual jejum intermitente? Porque tem Pois é. tantos, né? Então, aquele 5x2, quer dizer, 2 dias de jejum de 24 horas É. e 5 dias de outro. Então, Quantas horas... né? É uma coisa, é interessante isso, quando não tem, como a doutora comentou agora, algo na literatura Eu não li comprovado, ainda, eu ainda é não li. muito uma questão mesmo de observar ali a vida no consultório, a parte Sim. clínica, né? E olha, a clínica é soberana, né? Então, a gente considera muito o que o paciente relata pra gente. Então, olha, gente, vale conversar com o seu médico, mas sim, de forma positiva, você enxerga um quadro, né, que une tanto o jejum intermitente, de uma forma bem orientada, com outras coisas, pode ser bacana. Não adianta fazer jejum intermitente na hora que vai comer, come. Come um hambúrguer. Exatamente. Aquele consistente, pão né? cheio de amendoim. Longo prazo. Exato. Vamos pro próximo, olha lá, mais perguntinha na tela, aproveitem. Obrigada, Neuza, um beijo pra você. O que fazer para sair da crise de dor? Doutor, qual é o primeiro mecanismo, então, para você, que é o que você, né, diz aí para os pacientes? Fibromialgia é uma doença crônica, né? A pessoa sente dor durante meses ou anos, né? Só que de vez em quando pode ter um pico de dor. Às vezes dormiu mal, comeu mal, algum gatilho faz a dor disparar. Então a gente pode ter várias técnicas para tentar tratar isso. Vai desde remédio, analgésico, anti-inflamatório para sair da crise, né? Para ser um paliativo. Tá. Ou até técnicas como mindfulness, meditação, que a gente vê que baixa a frequência cardíaca, Olha só. aumenta a serotonina no cérebro, aumenta encefalinas, aumenta neurotransmissores anti-inflamatórios naturais e ajuda a pessoa a já sair talvez em poucas horas, poucos dias da crise. Que Tá. bacana. É muito bacana. É. Nossa, Isso na é prática vocês muito. veem mesmo. Sim. E lembrando, né, que hoje a gente tem muito bem estabelecido o eixo intestino-cérebro, né? Então, existe uma comunicação ali enorme. Então, realmente, olha, hoje está muito gostoso a gente poder trabalhar, conversar nessa equipe multidisciplinar para a gente se complementar. E ter aí o benefício para o paciente. É, gente, não tem jeito, tem que ser multidisciplinar, mas muito legal ouvir os relatos também, né? É. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Acho que dá.
Minutinhos finais da Ivani, obrigada, um beijo pra você. Qual a diferença da fibromialgia e da dor miofacial? Tá. Essa é uma pergunta muito comum, porque o nome já é parecido, né? Os dois podem envolver inflamação muscular. Só que a fibromialgia geralmente pega o corpo inteiro e a dor miofacial pega alguns focos na pessoa. Então é mais comum talvez no pescoço e que desce para o braço, foco na dor lombar, tá? Geralmente a fibromialgia vem associada àqueles sintomas de ansiedade, depressão, alteração intestinal, alteração de sono. A miofacial não. A miofacial é mais uma contratura muscular, então pessoas que são atletas, que estão descondicionadas ou sedentárias, faz um foco temporário de dor que pode ficar mais crônico. Entendi. Tá? Aí não tem uma relação direta com a parte emocional, né, que envolve aí uma questão emocional muitas vezes do paciente. Digamos que a fibromialgia é mais uma doença do cérebro inflamado e a miofacial é uma dor do músculo que está inflamado. É tudo é inflamação, né? Tudo é inflamação tudo e também vale aí todas as suas dicas, né? Isso. Doutora Gisela Savioli. Lembrando que a vitamina D também é super importante, né, doutora? Eu não sei a sua experiência nesse sentido, mas o que a gente vê é que está todo mundo com uma vitamina D muito baixa e que quando você melhora esse status, inclusive tomando sol, né, que é uma coisa importante, a gente também ajuda no contexto, porque vitamina D e emoção tem tudo a ver. Estão ligados? Nossa, depois a gente conversa. Te espero para uma pauta só de vitamina D, doutora Gisela Maravilhosa. Savioli. Olha, gente, fazer uma coisa então, hein? A pauta tá ótima e acabei de saber que após o programa, vocês podem ir lá no Instagram do Você Bonita, no @VocêBonitaTV, acompanhar uma live com os nossos convidados, continuar fazendo perguntas. Olha só que bacana. Muito obrigada sempre pela gentileza, pela disponibilidade. Então, assim que acabar, você já liga que eles estarão na live e vocês mandam perguntinhas, acompanhem ali lá nos stories, viu? Quem quiser...